24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus com uma mensagem muito importante, né? Direção que nós devemos tomar. Nós temos apresentado nossas vidas a Deus, nós temos apresentado os nossos planos, projetos a Deus. Se apresentamos, estamos realmente confiando e confiantes de que Ele vai nos acompanhar e nos ajudar nas decisões certas que devemos tomar? Pois é, com o passar do tempo, muitas vezes demora, né, receber algo ou perceber algo e a gente começa a ficar desanimado. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda na nossa caminhada. Por isso que é importante nós estarmos lendo a palavra de Deus, porque vemos exemplos de pessoas do passado que enfrentaram problemas como nós estamos enfrentando agora e tiveram paciência e confiaram em Deus e não reclamaram, não murmuraram e receberam o que estava previsto para receber pelo Senhor. Ontem nós falamos, né? Muitas vezes trabalhamos, estamos vivendo aqui. Devemos confiar, porque Jesus está voltando. A nossa mensagem de ontem, reflexão, percebemos que Jesus está no comando, está no controle. Até na hora da nossa partida aqui, para podermos ter uma morte tranquila, vamos dizer assim, sabendo que no nosso fechar de olhos e no abrir, encontraremos o Senhor na eternidade. Portanto, nós devemos aprender a confiar em Deus. Primeiro, apresentar a Ele nossos planos e projetos, a nossa estrada, a nossa caminhada, e confiar nele para que Ele faça o melhor por nós, como sempre tem feito. Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 22. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu não sei na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida cristã, se você já foi ridicularizado por alguém, ou você já foi desprezado por alguém, de alguma forma você foi rejeitado, não sei. Mas provavelmente deve ter acontecido algo assim, porque todos aqueles que decidem andar com Deus vão enfrentar problemas como esse. Mas eu digo a você que não é um problema. Nós sabemos que quando buscamos o Senhor, nós estamos sendo inimigos do mundo, e o mundo é automaticamente inimigo de Deus. Então as pessoas que não querem compromisso com Deus, elas têm raiva e muitas vezes têm aversão tudo aquilo que é do Senhor. Portanto, nesse momento em que você está na sua caminhada com Deus, nós devemos aprender a confiar nele e deixar ele agir. Acredito que aquele povo naquela época devem ter sido ridicularizado até pelos egípcios, né? Como pode um caminho tão mais fácil para esse povo ir? Eles procuraram o caminho mais difícil? Que Deus é esse? Colocou o povo para sofrer. Mas o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Portanto, quando você estiver no seu projeto de trabalho, no seu projeto de vida, aprenda a confiar em Deus, porque os nossos olhos são limitados e veem coisas pequenas,
Mas Deus vê muito além. Ele sabe, conhece as nossas limitações e capacidades e sabe o que é o melhor para nós. Embora o caminho que você está trilhando e que o Senhor colocou na sua vida seja difícil, aprenda a confiar e esperar, porque tudo vai passar e nós temos a esperança de vida eterna. Temos a esperança de que Deus não vai nos abandonar. Jesus mesmo já falou que estaria conosco todos os dias, queria preparar um lugar para nós. Ele não vai nos abandonar. A própria palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Portanto, nós devemos aprender a confiar em qualquer que sejam as dificuldades que estamos vivendo. Se nós confiamos em Deus, temos fé no Senhor, apresentamos nossas vidas a Ele, nossos projetos, vamos aprender a confiar e entregar a Ele. Quando o povo de Israel saiu do Egito, sob a liderança de Moisés, Deus não os guiou pelo caminho mais rápido ou fácil. A rota direta era mais curta, porém fortemente guarnecida pelos soldados egípcios. Se você olhar no mapa antigo, você vai ver que seria muito mais fácil um trajeto para o pessoal chegar na Terra Prometida. Mas seguiram por outro caminho, que foi instrução do Senhor, porque Ele sabia o que era melhor. Assim, Deus evitou o confronto e também que os israelitas desistissem da jornada para Canaã e tentassem voltar para o Egito. E lembre-se, se você ler a história, você vai ver que muitos deles murmuraram e reclamaram, querendo voltar para o Egito só porque estavam passando sofrimento no deserto, né? E duvidaram de Deus. Isso é um grande problema. Nós não podemos duvidar. Nós temos que crer de todo o coração e acreditar que Deus está no comando, Ele está no controle. Foi no caminho alternativo que Deus mostrou o seu poder, permitindo que o povo atravessasse o Mar Vermelho milagrosamente. E também ortogou a sua lei no Monte Sinai. Embora o caminho tenha sido mais difícil e longo, Deus estava com os israelitas, dando-lhes a direção tanto de dia como de noite. Como está no versículo que lemos no início, né? Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. E se você for ler a história por completo, Deus protegia aquele povo, nem as sandálias dos seus pés se desgastavam, nem as suas roupas se rasgavam com o tempo. Deus cuidava daquele povo. E eu falo para você, embora o caminho seja curto e mais fácil aos seus olhos, se Deus não está nele, é melhor você procurar o caminho mais longo e mais difícil, com a presença de Deus, porque lá você tem garantias e você vai chegar no seu destino. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho e encontrar um meio mais fácil de fazer a nossa caminhada, a nossa jornada. Mas lembre-se, a porta é estreita. Se nós não buscarmos a orientação de Deus e entender a vontade de Jesus para as nossas vidas e fazer o que Ele está falando para nós fazermos, nós vamos desistir e nós não vamos receber o nosso galardão. Nós não vamos ter a presença do Senhor conosco na nossa caminhada. E isso é muito triste. Na vida cristã, às vezes Deus permite que seus filhos percorram caminhos que parecem ser os mais difíceis e longínquos, ou então sem saída. Há também situações em que o calor das pressões sufoca a fé. Entretanto, Deus tem um propósito em todas as circunstâncias da nossa vida. A Bíblia diz que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Em todas as situações, Deus pode mostrar o seu poder, como também nos ensinar a perseverança. Nós sempre falamos aqui que a gente só dá o que tem. Se você vive uma vida sem nenhuma dificuldade, sem passar por provações, você é uma pessoa praticamente inútil na vida cristã. Porque para nós sermos autênticos, verdadeiros cristãos, nós devemos passar por dificuldades, enfrentar dificuldades, para que possamos valorizar a nossa vida cristã com Cristo e podermos ajudar pessoas que estão enfrentando dificuldades e que irão enfrentar dificuldades como nós enfrentamos. As dificuldades acompanham a vida cristã. Muitos enganam por aí em dizer: converta-se, ande com Deus e os seus problemas vão ser resolvidos, você não vai mais sofrer, passar dificuldade. É um engano. A palavra de Deus não está prometendo isso, o Senhor não prometeu isso. Ele prometeu estar conosco
durante as nossas batalhas, durante a nossa caminhada. Seria difícil, talvez os caminhos poderiam ser até mais perigosos, mas Deus iria estar conosco todos os dias. Ele vai estar. Basta querermos que Ele esteja nas nossas orações, quando nós apresentamos nossos projetos, nossa vida ao Senhor e falamos: Senhor, eu quero estar contigo. Se você lê os Salmos de Davi, você vê um homem que enfrentou muitas batalhas e dificuldades, mas sempre reconhecendo a grandeza de Deus e o poder de Deus em livrá-lo das suas dificuldades que estava vivendo. Nós devemos ler a Bíblia e entender e buscar orientação através daquelas pessoas que passaram o que estamos passando hoje. Diante disso, quais têm sido as suas dificuldades e lutas? Saiba que Deus conhece de antemão as suas aflições e as suas dores. Ele está atento às nossas necessidades. Olhe só o que Ele prometeu no passado: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65:24. Você crê nessa palavra? Pois é, pois o Senhor conhece o nosso íntimo. Ele sabe tudo que está dentro de nós, nossos pensamentos, as nossas vontades. Ele sabe das nossas necessidades. Por isso, é importante falarmos com o Senhor e conversarmos com Ele, mas de tudo saber que a direção certa vem dEle. Ele sabe o que é o melhor para nós. Por isso, não murmure e não crie conflito dentro de você. Apenas aprenda a confiar e a entregar sua vida a Deus. Sejam qual for a situação que você estiver passando, confie em Deus. Ele dará a direção certa para a sua vida, seja de dia, seja de noite. E é bom quando a gente dorme no final do dia e você coloca a sua cabeça no travesseiro, lá no colchão, e você lembra: eu entreguei minha vida ao Senhor, eu sei que Ele vai cuidar de mim hoje à noite. Amanhã eu enfrentarei os outros problemas que tenho que enfrentar. Meus projetos, os meus planos estão nas mãos do Senhor. A palavra de Deus também nos revela lá em João capítulo 6, um certo momento que Jesus estava falando com seus discípulos e muitas pessoas estavam ao seu redor. No versículo 62 diz que acontecerá se vocês virem um filho do homem subir para onde estava antes. O espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Portanto, meus amigos, Deus conhece o nosso íntimo. Veja bem, Jesus já conhecia as pessoas que não criam nele e qual deles iria o trair. E mesmo assim, ele prosseguiu. No versículo 65 diz: e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A nossa atitude deve ser a mesma de Pedro. Muitos daqueles discípulos abandonaram Jesus devido a ver a dificuldade que iriam enfrentar e ver as palavras que Jesus estava falando naquele momento. Duvidaram do poder do Filho de Deus. Mas Pedro automaticamente já disse: para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Quando os problemas vierem sobre você, as dificuldades, aquilo que tenta te desanimar, lembre-se que Jesus está com você. Fale: Senhor, eu não quero abandonar o meu caminho, nem meus planos, mas eu quero entregá-los todos ao Senhor. O que o Senhor enviar para mim, eu irei fazer. Aprenda a confiar. Leia a palavra do Senhor. Lá você vai encontrar muitas palavras que vão te ajudar, mensagens que vão te ajudar na tua caminhada. Na sequência do versículo 69, Pedro continua quando diz: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Revele isso para o Senhor quando você estiver orando, diante das suas dúvidas. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Cuida de mim, não deixa eu enfraquecer e nem desanimar.
e Deus não vai te abandonar. Aprenda a confiar nele, aprenda a seguir os seus conselhos e tenha certeza de que Jesus está com você na tua caminhada aí. Porque para onde iremos? Se nós hoje abandonarmos os nossos planos e projetos com o Senhor, o que resta para nós a não ser o inferno, a perdição? Portanto, devemos aprender a confiar no Senhor e entregar nossas vidas a Ele e saber que Ele está no comando e no controle de tudo. Jesus veio a esse mundo nos trazer a esperança de vida eterna e nos trazer o caminho, nos mostrar o caminho que devemos andar para chegarmos à presença do Senhor. Acredite nisso, não olhe para as circunstâncias, creia somente e obedeça o Senhor.